Olá, seja bem-vindo. Que satisfação estar com vocês novamente. Reservamos esse espaço exclusivo, específico, para falar da obra que recebemos, Bezerra, o Homem, Seu Tempo e Sua Missão, do nosso querido historiador e professor Luciano Klein. Nós tivemos a oportunidade de fazer ampla divulgação durante o mês de agosto passado de 2021, quando então se comemorava o nascimento de nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E também, por outro lado, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o nosso Luciano Klein, historiador, professor, que nos abrilhantou com esse trabalho de mais de 30 anos de pesquisa. E agora estamos com o livro em mãos. Estou aqui com o livro em mãos, vejam vocês, o volume é bem grande, é um volume grande, é um verdadeiro compêndio sobre o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, resultado de um trabalho de mais de 3 décadas de pesquisa. Eu recebi o livro por esses dias e li o prefácio que foi assinado pelo nosso querido e convidado deste momento, o nosso amigo que está conosco, nos brindando com a sua presença, o também cearense Samuel Nunes Magalhães, que é um entusiasta pesquisador da história do espiritismo. Membro do Centro de Documentação Espírita do Ceará, fundou e presidiu os Centros de Documentação Espírita do Amazonas e de Pernambuco. No Ceará, fundou e presidiu o Centro Espírita Francisco de Assis e o Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Colaborou por muitos anos no Centro Espírita João Evangelista. Sua relação com a pesquisa histórica ganhou intensidade a partir do ano 2000, quando passou a morar em Manaus, no Amazonas. Autor de vários artigos históricos e doutrinários, coautor em diversos livros espíritas, publicou o livro Charles Richer, O Apóstolo da Ciência e o Espiritismo, pela FEB Editora. Mora atualmente com esposa e filhos em Brasília, no Distrito Federal. Pois esse amigo aceitou o nosso convite, depois de eu ter lido o prefácio e ficar encantado com o próprio prefácio, e seguindo aqui na apresentação do autor Luciano Klein, considerou que o prefácio merece uma moldura, e realmente o prefácio, fluindo com naturalidade, nos ensejou, nos motivou a fazer uma conversa aqui com este amigo, com esse inspirado escritor e grande historiador, o nosso querido Samuel Magalhães, que com muita alegria trazemos até você para conversar conosco aqui, como estamos habituados, numa conversa informal. Afinal de contas, um livro desse quilate merece que façamos muitos diálogos pelo seu conteúdo. O número de páginas, o conteúdo, aí está a nos motivar. Temos aqui, portanto, o nosso amigo Samuel Magalhães. Que alegria tê-lo conosco, Samuel. Ativa o microfone, Samuel. Está com o microfone travado. Olá, Orson. Uma alegria nossa poder estarmos aqui com você, em especial para falarmos um pouco acerca do livro do Luciano Klein, do trabalho que hoje oferece a família espírita, não só do Brasil, mas do mundo todo, pela importância que tem Bezerra de Menezes para todos nós. Então, uma alegria, meu amigo, estar com você aqui. Sem dúvida, Samuel. A importância desse espírito que esteve conosco no Brasil, influenciou decisivamente o movimento espírita, e mesmo agora desencarnado já há mais de 100 anos, continua a nos brindar com a sua presença, carinho e assistência, merecendo de todos nós, naturalmente, uma gratidão muito grande. E nós temos aí, eu, Luciano Klein, com um volume que já mostrei aqui, esse compêndio sobre o Dr. Bezerra, um verdadeiro tratado sobre a vida desse homem. E o nosso Samuel teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho de mais de 3 décadas.
E eu adorei algumas expressões que estão no prefácio feito pelo Samuel. Entre elas, Samuel, além da expressão certidões do pretérito, que felicidade ao escrever esta expressão, que significa mesmo esta busca e pesquisa documental, fotográfica, textual, testemunhos pessoais, parentes, amigos próximos, alguns que conviveram diretamente com o Dr. Bezerra, outros que facilitaram as pesquisas em cartórios, em museus, em bibliotecas, em sebos, etc. E que favoreceram naturalmente este trabalho. Então, Samuel, parabéns pelo prefácio. E nós quisemos tê-lo aqui exatamente porque o nosso Luciano, como já dissemos na nossa abertura, vai citar na sua apresentação própria que o prefácio merece uma moldura. Eu concordei imediatamente, porque eu li isso depois de ter convidado o Samuel. Eu li o prefácio e já convidei o Samuel. Depois de que fui ler a apresentação do próprio Luciano, quando ele considera emoldurar o prefácio, que ficou lindo realmente. Então, isso me deu mais força ainda, Samuel. Posso, é uma satisfação que tenham gostado do que escrevemos, né? Eu costumo dizer que, como tratamos muito das questões biográficas, o alcance daquilo que escrevemos depende muito também de quem estamos escrevendo, porque esses personagens levam a gente com eles, né? É como se nós estivéssemos falando de nós, na verdade, estamos falando dele. E lógico que nesse trabalho há um componente de inspiração, né? Não podemos afastar essa questão da inspiração. E realmente quando escrevi essa expressão incertidões do pretérito para falar desses documentos, depois que estava escrito é que eu vi que estava escrito incertidões do pretérito e era a ideia exata que queríamos dar. De modo que acreditamos no trabalho da espiritualidade quando nos dispomos a cooperar de alguma forma. E também tivemos uma preocupação muito grande na execução dessa apresentação da obra, pela importância da obra, pelo o longo trabalho do Luciano Klein, a fim de trazê-la a público. Então, nos ensejou assim um cuidado, uma dedicação, um respeito, além do trabalho do Luciano, e, é claro, pelo personagem que ele trata. Então, essas expressões elas vão surgindo. E uma coisa interessante quando escrevo, estou falando aí de mim pessoalmente, é que vem as imagens, às vezes, por isso também penso na espiritualidade. Tem uma expressão que uso também no texto, quando eu falo do alforje documental. Na verdade, na hora vem uma imagem do alforje, alguém carregando o alforje, aquela bolsa que você dobra, se usa muito no filme Bang Bang, né? Que bota no lado do cavalo para o outro, ou você bota no ombro. São duas bolsas. E por que o alforje com duas bolsas? Que é tanto documento que não ia caber numa só. Tinha que ser alguma coisa que tivesse mais de um compartimento. Então, essas imagens elas vão surgindo, acho que muito sugerido pelos espíritos, que num trabalho desse aqui que o Luciano realizou, seguramente a espiritualidade esteve presente em todos os momentos, acompanhando não só a ele, mas todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para a sua concepção. Samuel, carinhosamente, você chama o Luciano, durante a sua apresentação, do pequeno homem ou do homem pequeno. Uma curiosidade muito interessante que você tem a citar aí, porque o Luciano, de estatura um pouco mais baixa do que nós, né? Então, carinhosamente, você o chama assim. Eu gostaria que, ao falar sobre isso, você dissesse da amizade entre vocês, de quantos anos estão trocando impressões, estão trocando intercâmbios doutrinários, porque a amizade é um laço poderoso na vida de qualquer homem. A amizade é uma virtude extraordinária. Eu gostaria que você falasse sobre isso. A amizade com o Luciano ela é de longa data, desde a nossa juventude, que temos participado juntos do movimento espírita, ele lá no Ceará,
Participamos, inclusive, da fundação de uma instituição, que foi o Cirineu do Caminho, o Luciano estava comigo na fundação, além do Centro de Documentação Espírita do Ceará. Mas o Luciano ele é pequeno, né? Por isso eu chamo de Luciano pequeno. Ele não é alto. Agora é um pequeno assim, que tem por volta de 1,60 m, 1,62 m, o Luciano tem. E como ele sempre gostou de Bezerra, tem uma história interessante que a dona Ivone Pereira, ela dizia que Bezerra esteve reencarnação de Zaqueu, o publicano, que o Luciano não aborda esse tema porque é uma pesquisa histórica, então ele não entra nessas questões de revelações. Mas a gente ria, porque a dona Ivone Pereira diz que Bezerra fora Zaqueu, e ela dizia assim que ele continuava pequeno, que Bezerra era baixinho. Quer dizer, ele mantinha uma estatura próxima ao que foi Zaqueu e a gente brincava. E tem o Luciano e mais uns amigos que eram mais ou menos ali da mesma altura no centro, e eu chamava de falange do Zaqueu, porque eram pequenos. Então, eu chamava sempre o Luciano, o título pequeno foi sempre dele, Luciano Pequeno. Depois, um dia, ele conversando comigo, ele disse: meu filho, você sabia que o meu sobrenome Klein, que é alemão e acho que também na Holanda, quer dizer pequeno realmente? Quer dizer, era uma coisa que eu desconhecia. Mas isso sempre foi uma coisa muito agradável, né? E ele, por conta desse pequeno, muita gente me chama de Samuelzinho, mas eu tenho mais de 1,80 m de altura, mas ele chamava. Então, é aquela amizade fraterna, realmente, forjada, creio, em vidas anteriores, porque eu já saí do Ceará em definitivo em 2000 e converso com o Luciano quase todos os dias por telefone. Nós mantemos um contato contínuo, né? E essa satisfação, parece que nos vemos ontem. Sempre que nos falamos, não parece que fiquei um tanto tempo fora do Ceará. Então, é uma amizade muito boa, tenho um respeito muito grande pelo Luciano, acima de tudo, um afeto, um carinho, nutrimos um pelo outro, e isso é salutar e me faz lembrar de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito se amar. Esse amor fraternal que eu tenho pelo Luciano e pelo que ouço dele e sinto, ele tem por mim também, e terminou calhando aí de poder colaborar aí ao final dessa obra, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Que bonito ouvir o nosso Samuel falar assim, porque nós estamos aqui, como notaram os telespectadores, diante de 3 personagens cearenses. O nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu no Ceará, e os 2 cearenses aqui, o Luciano Klein, autor do livro, e o nosso Samuel, que fez o prefácio da obra, esse prefácio monumental. E, Samuel, neste prefácio você faz uma escalada histórica, digamos, dos vários aspectos da personalidade do Dr. Bezerra de Menezes, que foram enfocados pela pesquisa histórica de Luciano, em que Luciano nos apresenta o humanista, o médico, o espírita, o político, o escritor, o pai. Quer dizer, são vários aspectos trazidos da personalidade e da vida individual e coletiva e familiar daquele que se tornou conhecido como o médico dos pobres. E você acompanhou todo esse trabalho de pesquisa do Luciano, a ponto de ler a obra para fazer o prefácio. O que chama mais atenção, Samuel, em toda a extensão desse trabalho, tanto no trabalho de Luciano, quanto na personalidade de Bezerra? São 2 ângulos aí que eu perguntaria a você. Orson, primeiro eu gostaria aqui de lembrar que há um outro cearense, já na entrada do livro, que é o espírito Manuel Viana de Carvalho, pelo lápis de Valdo Pereira Franco, numa mensagem belíssima sobre Bezerra. Essa mensagem é de 2014, que muito linda. Também cearense, né, o Tribuno do Icó, sobre quem Luciano também já escreveu
um livro. Quando nós nos debruçamos sobre os textos que o Luciano produziu, em verdade, nós fomos fazendo isso ao longo dos anos. Eu acho que o primeiro capítulo desse livro que o Luciano me mandou ainda foi em 2011 ou 2012, quando ele estava elaborando. Então, em função dessa amizade, e também porque essa questão da pesquisa histórica, a pesquisa em si é um trabalho solitário, porque quando você pesquisa, você está só. É você que vai buscar, embora depois você vai compartilhar. E a necessidade de ir falando do que encontrava, né? Então, é preciso ter alguém que ouça, e normalmente só quem gosta muito do tema. De modo que o Luciano, à medida em que encontrava informações novas acerca de Bezerra, ele me ligava, mandava mensagem: meu filho, encontrei isso, achei aquilo, e nos entusiasmávamos junto com esses achados do Luciano. Nós escrevemos com ele e mais alguns companheiros, ainda no ano 2000, uma obra intitulada Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, que foi publicada pela La Chata. Eu acho que está indo aí para a 4ª edição. E desde aquele tempo já víamos esse ardor do Luciano pela pesquisa que ele sempre teve e pelo Bezerra. 2000 são 21 anos, né? Foi quando fez 100 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes. E olha que ele insistiu para que eu participasse do livro. Me pediu para fazer um capítulo e eu fiquei enrolando. Eu era professor, mas fui professor de matemática, né? De economia, de contabilidade. E ele insistiu, fazia mais de 6 meses, ele me deu o material, foi pesquisa dele sobre Bezerra, e ele disse: mas meu filho, você vai ficar fora do livro. Eu digo: me dá um fim de semana aí agora, que eu vou ver se eu faço alguma coisa. Eu não sou de escrever. Então, eu peguei o texto, que é quando Bezerra se diz como se tornou espírita, inclusive está nessa obra aqui, e eu li o texto umas 2 vezes. O que é que eu vou fazer com isso? Aí eu fiz uns 3 parágrafos para introduzir o texto, que é de Bezerra, e criei perguntas, como se eu estivesse entrevistando Bezerra de Menezes, e colocamos lá. Isso aconteceu aqui com esse livro, que o Luciano foi fazendo essas buscas e foi encontrando. E muita gente pode perguntar: Orson, mas por que mais um livro sobre Bezerra de Menezes? Nós já temos muitas obras sobre Bezerra, inclusive do próprio Luciano como organizador, que é o Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Mas uma coisa nós temos presente, isso nós vemos na prática, quando pesquisamos esses personagens, qualquer que seja ele, nunca nós vamos dar conta de dizer tudo que aconteceu naquela vida. Então, por mais que tenha se escrito sobre Bezerra, não se sabia de tudo. Por exemplo, o Luciano trouxe aspectos interessantes. Sempre se falou em 5, 6, 7 filhos de Bezerra. O Luciano descobriu 15. E descobriu com documentação, com certidões de nascimento, com batistério, né? Que naquela época não tinha ainda a lei de registro civil, com batistério, e foi descobrindo esses documentos e imagens que nunca nós tínhamos visto antes sobre Bezerra de Menezes. E sobre a personalidade do Bezerra de Menezes, uma coisa interessante que notei, não só em Bezerra, mas em outros grandes luminares do espiritismo, ou seja, grandes tarefeiros, como foi o próprio Allan Kardec, que só foi chamado à tarefa depois que haviam dado a sua cota de contribuição ao mundo que os acolhera. Ou seja, haviam participado da vida em sociedade. Então, Bezerra de Menezes, ele viveu como homem do nosso tempo, como diz lá a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi político, com ideias elevadas, é claro. Bezerra de Menezes foi administrador, ele foi empresário, sempre com ideias elevadas e humanitárias. Então, nós percebemos nesse Bezerra, antes de se tornar espírita, essa dedicação à humanidade como homem do seu tempo, sem essa vinculação
digamos assim, a uma causa espiritual específica, aí, como no caso, o Espiritismo. Então, nós vamos encontrar esse Bezerra com o Luciano, porque é o trabalho da pesquisa dele, esse Bezerra que estava no mundo sem ser do mundo, mas estava dando a sua contribuição ao mundo que o acolheu, assim como Allan Kardec também fez a mesma coisa. Então, isso é uma coisa interessante de nós percebermos, porque Bezerra de Menezes, ele vem mostrar para nós aí, e essa obra do Luciano vem trazer isso, que é possível nós estarmos no mundo, dando a nossa contribuição no mundo e vivermos consoante a mensagem do Evangelho, as virtudes mais elevadas, até o momento em que depois Bezerra vai encontrar o Espiritismo. Mas ele tinha aquele ânimo íntimo, por exemplo, de cursar medicina, e veio do Ceará, do meu Ceará, que à época as situações eram ainda mais difíceis. Então, a gente vê essa personalidade firme de Bezerra de Menezes, com os objetivos, com uma coisa definida. E ele queria fazer medicina para ajudar os outros. E, lógico, era uma profissão que lhe agradava. Mas nós vamos encontrar esse Bezerra no mundo. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos perceber é que não precisamos nos ausentar do mundo para cumprir com as nossas obrigações. Pelo contrário, se estamos no mundo, nós temos a obrigação de dar o nosso contributo a esse mundo, para que ele melhore, sem nos afastarmos desses ideais espirituais que, porventura, estejamos desenvolvendo. Né? Então, Bezerra, de primeiro, gostaríamos de falar assim, sobre Bezerra de Menezes, o homem no mundo, né? Que é muito interessante. Muito bom, Samuel, muito bom. E quanto ao historiador, ao pesquisador, ao autor da obra, o Luciano Klein, que também é professor de história, formado em história, um historiador, um pesquisador de primeira linha, foi muito bom ter citado o nosso Viana de Carvalho, também presente no início da obra, na belíssima mensagem psicografada por Divaldo, este quarto cearense que também está presente aí de forma tão importante. Mas você também, como historiador, Samuel, como pesquisador, do ponto de vista didático, histórico, do estilo de Luciano, como é que se destaca para o leitor interessado? Qual é o principal critério, do ponto de vista didático histórico, do escritor Luciano Klein? Olha, o Luciano, nesse trabalho, ele procurou fazer um trabalho realmente histórico, né? Ou seja, trazer a informação mais próxima possível do que foi a vida do seu biografado. O Luciano, que conheço há muito tempo, ele, quando está dedicado a uma tarefa, ele é perseverante, ele é cuidadoso, ele checa as fontes. Não é a primeira fonte que chega e já se aceita como sendo a verdadeira, que às vezes não é, ou tem alguma coisa que a modifica de alguma forma. Daí os 30 anos que o Luciano passou pesquisando, e ele me disse esses dias, meu filho, ainda tinha mais coisa assim, quer dizer, ele já achou mais alguma coisa depois do livro, né? Porque isso é uma constante. Então, o Luciano fez esse trabalho com esmero. Sob o ponto de vista histórico, a maior virtude do livro do Luciano, sob esse ponto de vista histórico, são os documentos. É a questão documental. Nós não vamos encontrar por ouvir dizer, porque alguém falou. Mas o Luciano foi em busca dos documentos. Então, ele traz, como falamos, as certidões lá de nascimento dos Batistério, de Bezerra de Menezes, dos filhos, fotos da família, textos escritos à época que estavam perdidos em determinadas revistas, em determinados jornais, no Senado, já que Bezerra de Menezes foi político também, então ele foi resgatando esse documento. Então, nós podemos dizer que, sob esse ponto de vista, o livro é um feixe de documentos, em que o que se diz acerca do documento
uma extensão dele. Não há uma alusão a possibilidades, embora elas possam estar presentes e muitas vezes estão. Mas é essencialmente documental. E penso que o grande valor histórico são esses documentos. E para desfazer até alguns mitos que existiam em torno de Bezerra, em torno da sua atuação como espírita, em torno da sua atuação como político. E outra coisa, cuidado do Luciano, aí vai, digamos assim, uma outra virtude que vejo no meu querido amigo o Luciano Pequeno, que é a análise dos documentos que lhe chegam às mãos. Porque encontrar o documento é o primeiro degrau, é o primeiro passo para essa construção. O documento não pode ser colocado assim, sem uma análise simplesmente na obra. Você até faz, se você está fazendo um dossiê, você vai só em fechar. Mas se é uma obra em que se precisa fazer isso, é preciso conhecer o passado, como era o Brasil de Bezerra. O Brasil do oitocentista, que foi o período em que ele viveu, de 1831 a 1900. O Luciano, especialmente por ser historiador, ou seja, já é a área dele, ele vive com isso o tempo inteiro, é professor de história, ele conhece muito bem como era o Brasil da época, quais eram os costumes, o porquê das coisas. Então, fica mais fácil analisar determinadas posições. Por exemplo, aqui eu gosto desse tratamento do Luciano. O Bezerra de Menezes, ele produziu um opúsculo sobre a questão da escravidão no Brasil e o que fazer para que ela chegasse ao fim. Se pegar diretamente só o texto que está lá como foi feito, que é um texto político, até, pode-se ter uma impressão, se não equivocada, mas muito incompleta do que pensava Bezerra acerca das questões. É preciso ir atrás das outras coisas, que quando Bezerra de Menezes fala do tema, é porque ele tinha uma preocupação por trás dessa questão seguinte, que simplesmente promover a libertação dos escravos, ou seja, o fim da escravidão, o que é uma abominação, a escravidão foi uma abominação em nosso país e em outros, era preciso ir além, não podia simplesmente libertar essas pessoas sem dar-lhes condições de vida, para que pudessem trabalhar, para que pudessem estudar. Então, ele fazia essa defesa. Então, essa análise o Luciano faz, com base em outros documentos, em outros depoimentos, que havia essa preocupação. E o livro vai trazer o documento e vai trazer essas análises. Então, o Luciano vai construindo Bezerra para nós, mas vai construindo o Brasil de Bezerra, como dizemos no prefácio. Tudo que Luciano coloca no livro vai nos dando aí uma noção do Brasil de Bezerra. E por que o Brasil de Bezerra? Porque ele trata das questões só em torno do seu personagem, e outras ficaram de fora. Mas o Brasil de Bezerra está representado no livro. Então, essas são duas questões que eu acho primordiais e que o Luciano utilizou no livro, que é acostar documentos, porque esse acostar documentos eles dão ao trabalho um ar de não só de seriedade, mas de confiança, de estabilidade, está assentado sobre uma estrutura firme que é o documento. E a análise desapaixonada, tanto quanto possível, porque nós sempre temos a nossa tendência, para que nós tenhamos esse trabalho que ele nos ofereceu. O Luciano percorreu esse caminho e a gente vê no livro, a gente vê no que ele tem feito. Então, realmente, uma obra espetacular. Excelente, Samuel. Excelente. Uma delícia você situar aí o Brasil de Bezerra, um cenário
geográfico, histórico, social, político da época em que viveu Bezerra. E a sua expressão fenomenal de dizer que não é de ouvir dizer, mas documental. Isso é um fator primordial na pesquisa. Samuel, e pensando em provas documentais, o livro está repleto de fotos, muito ilustrado, com documentos, com imagens, com paisagens, com personagens. No âmbito das fotos, o que você destaca mais no contexto da obra? Nas obras históricas, nos ressentimos quando elas não trazem imagens, pessoalmente. Porque a imagem ela ajuda o leitor a se identificar com os personagens, com o ambiente, com as situações vividas. Então, quando o Luciano trouxe essas imagens ao livro, a finalidade não foi ilustrar o livro, mostrar como eram essas pessoas. Eu acho interessante porque nessas buscas que se vai realizando, as coisas vão acontecendo. Lembro que quando estávamos trabalhando com ele no Bezerra de Menezes Fatos e Documentos, lá em 2000, foi publicado em 2000, em abril de 2000, o lançamento, um amigo, sabendo que estávamos nesse trabalho, chegou e disse, olha, conheço uma sobrinha trineta de Bezerra de Menezes. E eu fiquei sem acreditar, porque muitos já tinham dito e não eram, porque nós temos muitos Bezerra de Menezes lá que não têm afinidade com o Bezerra de Menezes, mas nunca devemos deixar de averiguar. Eu digo, então veja o endereço, telefone, essa moça é até um dentista. E falei com o Luciano, e o Luciano que foi lá, no dia eu não pude ir, o Luciano foi. E, de fato, era uma sobrinha trineta do Bezerra, a Renata Blanda Furtado. E ela passou ao Luciano documentos, cartas, fotos, que foi mostrando o Bezerra, em fotos inéditas. E isso tudo vai trazendo para a gente essa imagem do personagem, que para nós também é importante, para que não fique só na imaginação. E o Luciano agora ele traz uma foto de Bezerra que eu nem pensei que existisse. Bezerra aí com uns 22 anos de idade. Bezerra magrinho, sem barba. Quem já viu Bezerra sem barba, acho que ninguém. A foto está no livro, né? Quer dizer, é uma maravilha. Quer dizer, a gente imaginar como era Bezerra no seu tempo da universidade, que ele estava cursando medicina, como era que ele se comportava. Ele traz casos que nós temos aí, muitos casos de Bezerra relatados, mas ele traz casos que não se conhece e que Luciano conseguiu encontrar em documentos antigos de Bezerra, coisas espirituais da época da medicina. Então, essa foto do Bezerra, ela é uma maravilha. A gente vê como era o Bezerra com 22 anos de idade. O tempo vai passando. Os filhos, ele traz fotos dos filhos, dos familiares, tios, avós, pais, estão no livro para nós sabermos de onde é que vieram. As fotos de como era o Rio de Janeiro na época, muita gente não conhece essas fotos, elas estão até disponíveis, mas muita gente não acessa ou não sabe nem onde acessar. O Luciano trouxe muito dessas imagens. E outra imagem que eu acho interessantíssima, inclusive citamos no prefácio, um deles é muito conhecido, que é o Leopoldo Cirne, mas a foto dele que está aí não é muito conhecida. Essa foto é até do acervo da FEB, e que o Luciano colocou no livro. Eu já conhecia a foto, mas o movimento espírita não conhecia. Mas a foto do médium que assiste Bezerra de Menezes, que foi responsável, digamos assim, em muito pela a sua, digamos assim, pelo seu convencimento, que era o João Gonçalves do Nascimento.
a maioria das pessoas nunca viu uma foto do João Gonçalves Nascimento. E essa foto está lá. Isso para a gente diz, esses personagens não é ficção, é realidade. E quando a gente olha essas pessoas, a gente diz, eram homens comuns, aparentemente, que estavam realizando essa tarefa, que estavam fazendo esse trabalho. Então, essa riqueza de imagens presente no livro é outro fator muito interessante no livro do Luciano. E que, inclusive, o Luciano aí coloca, digamos assim, dá os créditos de onde veio as fotos, e nós sempre achamos que as pessoas usem, que hoje está disponível no livro do Luciano. Mas diga, retirado da obra do Luciano Klein Filho, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, para divulgar a obra e um respeito ao trabalho do outro. Nesse trabalho do Luciano, são 30 anos. Ele não ficou sentado. Como dizemos no prefácio, eu até digo assim, e não digo tudo, porque não há como se dizer tudo. Mas o Luciano visitou museus, cartórios, cemitérios, quer dizer, passou por todos esses caminhos para poder recolher esse material. Isso é uma dedicação. O Divaldo, inclusive, diz que o Luciano já reencarnou com essa tarefa. Algo que ele trouxe do mundo espiritual era fazer esse levantamento acerca de Bezerra, para que Bezerra estimule outros companheiros no trabalho em favor da doutrina espírita. Divaldo revela que Luciano reencarna com essa tarefa de realizar esse livro. Então, a gente vê que realmente há uma programação, mas também o indivíduo aceitou, se engajou. E Luciano ainda anda aí atrás de coisa do Bezerra. Se ele for aumentar o livro, eu acho que nem Bezerra vai ler, que é muita página, são 1.192, né? Mas é uma maravilha o livro dele. Olha só, eu estou encantado aqui em conversar com o Samuel, e nós estamos apenas falando do prefácio do livro, apesar do Samuel fazer uma viagem histórica pelos capítulos aqui, mas porque nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o Luciano várias vezes, falando sobre o Dr. Bezerra, inclusive em passagens comoventes, e hoje nós quisemos entrevistar o prefaciador. Além de amigo pessoal do Luciano, também historiador, pesquisador, e, sem dúvida, acompanhou o trabalho de Luciano. E olha quantos detalhes estamos trazendo aqui, que vão nos motivar a escrever o livro. Samuel, eu perguntei para o Jorge, outro grande amigo de Luciano, amigo de vocês, nossos amigos, somos amigos pessoais também. O nosso Jorge, que tem uma personalidade muito própria, todos nós gostamos muito do jeito dele. Eu perguntei para ele qual era o capítulo do livro que mais tinha chamado a atenção dele. São 17 capítulos, eu estou aqui com o livro em mãos, estou vendo aqui o capítulo 16, por exemplo, o apóstolo do Espiritismo. Depois nós temos o escritor polígrafo, o memorável inquérito, o político, meu Ceará, o Bezerra de Menezes do Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina. Qual o capítulo que ele marcou mais? Dá para escolher um, Samuel? Um dos capítulos dá para escolher? Olha, admiro Bezerra de Menezes em toda a sua esfera de atuação e sempre louvo aqueles que conseguem viver no mundo sem a contaminação com as coisas negativas que o mundo tenha, mas aproveitando só as coisas boas que o mundo também tem. O mundo não só tem coisa ruim, tem coisas boas, nós somos esse misto. Mas, como eu sou um apaixonado pelo Espiritismo, como diz um amigo meu, eu falo muito, ainda morro disso, o capítulo que mais me encanta é Bezerra Espírita. Até porque, apesar de todo o trabalho que o Bezerra realizou, apesar do testemunho de alguns espíritas de renome, alguns deles recentes, como foi o Chico Xavier, o Divaldo Franco, que ainda hoje está
aí conosco, a dona Ivone Pereira e tantos outros, Carlos Embaçaí, que foi um dos maiores escritores espíritas aí do século passado, o Embaçaí pai, e tantos outros, Guilhom e outros, acerca de Bezerra de Menezes, o Leopoldo Cirne, que foi seu vice-presidente, que era muito jovem, o paraibano Leopoldo Cirne, que falam desse Bezerra. Nós ainda ouvimos, às vezes, Orson, algumas pessoas parecem desconhecer ou desacreditam desse trabalho do Bezerra. Então, esse capítulo que o Luciano fala do Bezerra como espírita, desde ele como literato, nas obras que produziu, nos seus conhecidos estudos filosóficos, né, que são aí meditações em torno da vida à luz do Espiritismo, muito me encanta a tenacidade e a visão do Bezerra de Menezes acerca dos seus deveres para com o Espiritismo. Ele que, como nós sabemos, é de conhecimento geral, até porque isso já foi muito divulgado, com base nessa declaração do próprio Bezerra de Menezes, que foi publicado, inclusive, no Reformador, na revista Reformador, que ele conheceu o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos, foi o seu primeiro contato, né? Eu até digo no prefácio que foi o seu primeiro diálogo com o Espiritismo, foi pelo Livro dos Espíritos que lhe foi oferecido pelo tradutor da obra épica, que o traduziu em 1876, o Joaquim Carlos Travassos, o Fortúnio. E Bezerra narra que, então, pegando o bonde, indo para casa, como aqui era uma viagem demorada, ele resolveu ler o Livro dos Espíritos. E se encantou. Quando termina, ele diz que a sensação que tinha que era espírita e não sabia. Mas não é aí que Bezerra de Menezes vai, digamos assim, já fazer profissão de fé do Espiritismo. Ele leva 10 anos, porque o Bezerra só se declara espírita publicamente em 1866, no Salão da Guarda Velha, 1886, no Salão da Guarda Velha, quando ele fala a mais de 2.000 pessoas e se diz espírita. Isso me lembra de Allan Kardec também, que quando lhe falam dos fenômenos espíritas, não, mas eu preciso ver. Então, Bezerra ficou estudando o Espiritismo, seguramente, nesses anos, e fortalecendo, porque isso é responsabilidade das grandes almas, que, embora já se acheguem, precisam conhecer. Então, nós vamos ver um Bezerra, e o Luciano trata isso com muita propriedade, realmente com um papel importantíssimo no movimento espírita. Ele que esteve à frente, por exemplo, do Centro Espírita do Brasil, que é uma instituição que, infelizmente, ainda a maioria dos espíritas desconhece, até pela sua antiguidade, e também porque não existiu durante tanto tempo, embora depois Torteroli tenha recriado uma instituição em que ele diz que era herança dessa, mas desde essa época que Bezerra de Menezes já primava pela união dos espíritas, pela unificação do movimento espírita. Então, o que nós temos hoje nesse trabalho que é tão falado é o pensamento de Bezerra de Menezes, que vai também ser a mesma coisa quando ele está à frente da Federação Espírita Brasileira, quando ele dirige a FEB, onde ele dedica o tempo ao necessitado e a fidelidade a Kardec, porque ele é fiel a Kardec. Não importa o pensamento ou as ideias dos outros. Bezerra é fiel a Allan Kardec em todos os pontos. Então, a gente vê essa dedicação. E depois que Bezerra conhece o Espiritismo, embora ele continue na política, o Luciano traz essa novidade, que muita gente acha que conheceu o Espiritismo e largou a política de lá. Não. Ainda na década de 1890, Bezerra ainda permanecia envolvido com a área
política. Então, ele não abandona a política como se pensa, mas ele dedica o seu tempo à doutrina espírita de uma forma extraordinária. O seu tempo é dedicado ali à construção desse movimento espírita sólido que estava se esfacelando, o espiritismo no Brasil. Nós vamos ter ali as instituições que surgem por volta de 1870, 72, 74, 76. Essas instituições, elas têm duração pequena, 2, 3 anos de existência, desapareciam, o que é até certo ponto natural, que o espiritismo estava se ambientando no Brasil. Mas Bezerra é que promove esse fortalecimento. É tanto que, quando ele desencarna, o seu vice-presidente, que era o paraibano lá, ele assume a FEB e a FEB segue aí colaborando verdadeiramente para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil e também no mundo. Então, esse capítulo de Bezerra aí, como espírita, é o que mais me encanta, embora não me encante menos o Bezerra, homem no mundo. Não é do mundo, o homem no mundo. Muito bom, Samuel, muito bom. O nosso intuito foi justamente despertar o interesse, a curiosidade do telespectador em conhecer a obra. Não é fácil um trabalho de décadas, agora materializado na forma de um livro. São 1.200 páginas, arredondando números, que trazem todo este conteúdo aqui destacado. Nós quisemos chamar o prefaciador, justamente porque também integra este livro, amigo pessoal do autor, Luciano Klein. Então, para nós é uma satisfação divulgar o trabalho desta envergadura, especialmente se tratando desse respeitado espírito, deste brasileiro, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E, meu caro Samuel, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de gravar conosco, de estar aqui. A você que está nos assistindo, queremos pedir para que encaminhe para outros grupos, instituições, lideranças, para este conhecimento. Nosso objetivo foi justamente incentivar o conhecimento da obra. Agora, Samuel, algum detalhe, você como prefaciador, como historiador, como pesquisador espírita, como você mesmo disse, apaixonado pelo espiritismo, você citou a dona Ivone do Amaral Pereira, outro grande ícone da história brasileira, na vivência espírita. Algo que eu não tenha perguntado nesta conversa breve que tivemos, falamos sobre o prefácio do livro, mas talvez, como eu não li o livro todo, eu comecei a ler, você disse que o Luciano descobriu coisas novas, daqui a pouco vai passar o número, é melhor que nem o Bezerra vai ler, né, de tanta informação que tem. É uma brincadeira, uma descontração, mas, Samuel, o que você gostaria de dizer ao público que está nos assistindo, você que prefaciou a obra, depois de toda essa nossa conversa tão produtiva, algo que eu não perguntei e que você considera importante ser dito? Olha, eu acho que aqui nós varremos aí, em grande parte, o trabalho do Luciano, né, que investigou Bezerra de Menezes, trazendo as informações das primeiras biografias que foram realizadas acerca de Bezerra de Menezes. É o testemunho de muitos espíritas também, falando do nosso Ceará, da genealogia de Bezerra, a sua vida política, que foi assim uma coisa exitosa, a questão empresarial, as suas lutas na faculdade de medicina, que o Luciano traz um caso interessantíssimo, que eu não vou nem narrar aqui, para que as pessoas leiam na obra. E esse caso é quando ele chega para se matricular na faculdade de medicina, ele tinha perdido o dia, por conta da viagem que foi longa. Aí vamos ler para ver o que é que acontece. A sua chama atenção também o seu empenho como político nas questões da educação. Bezerra era um educador por excelência, como foi Allan Kardec, como foi Jesus. Então, essas almas têm essa
preocupação. A questão da literatura, que eu gosto muito, Bezerra de Menezes velejou por esses mares das letras aí com muita, digamos assim, maestria, realmente. Então, são coisas assim que nós já conversamos um pouco e que estão presentes no livro. Mas se eu tenho alguma coisa mais a dizer acerca do livro, assim, que talvez nós não tenhamos conversado, é que nós vamos descobrindo, ao longo do livro, de fato, esse Bezerra de Menezes, que nós dizemos aqui, que ele surge como esse modelo aí do homem de bem, que nós encontramos nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. De modo que o estudo dessa obra, que é uma obra de estudo, não é um livro para se ler, é um livro para se estudar, nós vamos nos sentir motivados a prosseguir no nosso ideal, a resistir às nossas imperfeições, a travar o bom combate, porque nós vamos ver Bezerra de Menezes nessa renúncia. Então, esse é um aspecto que vai surgindo da obra, das suas entrelinhas, e que vale a pena mergulhar, porque lendo Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, especialmente na sua missão, nós vamos estar motivados aí a essa busca da transformação, porque Bezerra de Menezes realizou tudo isso para mostrar o caminho que nós temos de seguir a fim de alcançarmos a felicidade. Então, o livro não é só um ajuntamento de documentos e fatos em torno de Bezerra, mas é também esse convite, porque o Bezerra é essa rútila figura, essa figura luminosa que passou aqui pelo Brasil, emprestando amor e bondade, simplicidade e muita inteligência no trabalho difusor da doutrina espírita, que é a terceira revelação e deverá ser motivo da nossa redenção. Então, é esse convite para se deter nas entrelinhas, para a meditação na vida de Bezerra. Muito bom, Samuel. A você que está nos ouvindo, nós que estamos vendo, que estamos ouvindo, nós estamos divulgando aí o contato, o WhatsApp da Livraria da Federação Espírita do Ceará, em que você poderá fazer contato para a aquisição da obra. Inclusive, coletivamente, né? O ideal é que se adquira vários exemplares, porque isso facilita em termos de aquisição e frete único, né? Para o mesmo grupo, várias pessoas que desejam, isso facilita obter desconto e ganhar no frete. A aquisição de um único livro, ela tem um preço maior, né? E você comprando mais de um exemplar, naturalmente, será mais fácil. Então, como se trata de um livro de estudos, como indicou o nosso Samuel, a aquisição de mais exemplares é facilitador para aqueles que desejarem adquirir. Como nós mostramos, aí está a capa do livro, que está disponível, né? O livro já está disponível. Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. É um livro consistente, como dissemos a vocês. Eu tenho ele aqui em mãos. Tive a oportunidade de mostrar no início da nossa apresentação. E agora repito aqui, vejam, um volume considerável, são mais de 3 décadas de pesquisa. E, portanto, não poderíamos nos furtar a essa oportunidade. Já fizemos entrevistas com o próprio autor e hoje quisemos convidar o nosso querido Samuel, prefaciador da obra, que sempre se torna um personagem importante em toda a obra que se apresente, que é lançada, e o nosso coração se enche de alegria. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado, Samuel. O nosso abraço pela sua disponibilidade. Parabéns pela inspiração do prefácio. Nós nos sentimos muito gratificados. Suas palavras finais aí aos telespectadores. Queremos, uma vez mais, Orson, agradecer a oportunidade de estar aqui com você na divulgação do trabalho do Luciano, na divulgação
dessa memória de Bezerra, que a olhos vistos, a mais completa trazida até hoje, com várias informações acerca de outros personagens, e agradecer àqueles que estão acompanhando essa nossa conversa e convidá-los, de fato, a conhecer mais acerca do nosso Bezerra de Menezes. Como o Orson já divulgou, aí está o telefone da Federação Espírita do Estado do Ceará, e quem quiser também, o livro está disponível no Amazon, vai estar disponível na FEB também, em outras livrarias, mas o da FEEC está aí para quem quiser ligar. E dizer que vai ser um passeio, nós voltamos ao passado sem sair da cadeira, né? Não dá para ler em pé ou deitar, pesa na mão, mas você bota na mesa e vai lendo, e com certeza vai ser maravilhoso. E o Luciano está de parabéns, e nós do Movimento Espírita agradecemos o trabalho do pequeno. Muito bem, parabéns, Samuel, parabéns, Luciano Klein, parabéns à Federação Espírita do Ceará. Obrigado, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, obrigado, Viana de Carvalho, obrigado, Divaldo Pereira Franco, obrigado, Chico Xavier. Obrigado, Jesus, que nos envia essas almas de escola que orientam o nosso caminho, que nos ajudam a enfrentar os obstáculos próprios da nossa condição ainda de aprendizes, de criaturas imaturas que vamos aprendendo com esses exemplos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Pedimos compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Até mais, e minha gratidão a todos vocês.